Pronto, já foi. Pronto, então, novamente, vamos dar uma revisada para que a gente possa compreender melhor o trovadorismo. Então, novamente, lembrem-se aí, trovadorismo é um período literário que compreende, né, esse início do século XII até o século XIV. A partir dessa metade do século XII, Portugal ele começa a se firmar, né, como um reino independente, só que ele ainda tem alguns laços, né, com o restante da Península Ibérica, e desses laços surge o que eu chamei de Galícia, né, que é uma região ao norte aí do Rio Douro, e a partir desses laços surge também uma nova linguagem, né, uma nova variação linguística chamada galego-português. Então, a cultura trovadoresca ela vai refletir bem esse panorama histórico, né, como eu falei, o período das cruzadas, que é a luta, né, contra os mouros. A gente também tem a questão do feudalismo, a gente também tem o poder espiritual do clero. Vocês lembram que a gente falou muito sobre o clero, o poder da igreja, por isso que a gente está no período de Idade Média, período que a gente chama de teocentrismo. Vocês lembram o que é teocentrismo, gente? Coloquem para mim nos comentários ou falem aí no microfone. O que é teocentrismo? Alguém lembra? Que é a ver Teocentrismo. com Deus, eu acho. Pronto. Que a pessoa que Exatamente. acredita em vários deuses, eu acho. Ó, teocentrismo, geralmente ele está relacionado a Deus, à igreja. Então, se teocentrismo está relacionado à igreja, quem é que é o centro de tudo para eles? Deus. Deus é o centro de tudo. Por isso que nós falamos que é teocentrismo. Deus é o centro de tudo. Então, a igreja ela também tem muito poder nessa época. Me perguntaram a respeito se o galego português ainda existe. Até onde eu me lembro, não. Tá? Ele só existiu mesmo, só teve mais força nesse período, nesses séculos aí, tá? Então, como eu falei, o período histórico em que surge o trovadorismo, ele vai ser marcado também por esse sistema econômico e político, claro, que vai ser chamado de feudalismo. Então, lembre que quando a gente estudou feudalismo, esse panorama do feudalismo, ele consistia em uma hierarquia bem rígida, né, entre esses senhores, né, um deles se chamava o sucerano, né, que fazia essa concessão de terra, que era feudo nessas terras, a outro indivíduo que ele chamava de vassalo. Então, o sucerano desse regime feudal, ele vai prometer uma proteção a esse vassalo, como recompensa, né, para esses serviços que ele vai prestar, tá? Então, vamos lá. Seguindo, então, novamente, qual vai ser a primeira cantiga trovadoresca que nós vamos ter nesse período? Cantiga da Ribeirinha, autor Paio Soares de Taveiroz. Seguindo, vou enfatizar aqui, né, mais ou menos o término, né, desse período, né, 1418, em que a gente tem a nomeação do Fernão Lopes como guarda-mor da Torre de Tombo. Então, vocês lembram que eu falei que a Torre de Tombo era um local em que guardavam-se muitos documentos de Portugal. Por exemplo, o Fernão Lopes, ele era um cronista muito conhecido na época, justamente por narrar as batalhas dos reis, contar um pouco sobre a cultura desse local. Então, a Torre de Tombo ela era um local justamente para guardar essas documentações. Pronto, então vamos recordar exatamente esse contexto do feudalismo. Então, lembrem que eu falei, né, que há essa relação de dependência entre esse sucerano, certo, que é o senhor feudal, é aquele que manda, e o vassalo, que é aquele que obedece e que a gente chama de servo também. Ok? Então, essa relação de dependência entre o sucerano e o vassalo era chamada de quê? De vassalagem, certo? Novamente, que é essa relação de dependência entre o sucerano e o vassalo. Então, a gente vai chamar de quê? De vassalagem. Então, dessa maneira, galera, o senhor feudal, né, ou esse sucerano, era quem detinha todo o poder, né? Então, ele geralmente fazia essa concessão de uma porção de terra a esse vassalo, a esse servo, e esse servo ficaria encarregado de cultivá-la. Então, como ele vai cultivar, ele vai cuidar dessa terra, ele vai ter direito à proteção, ele vai ter direito a uma moradia, a alimento, né? Então, para quem está precisando, né, lembre-se que eu falei para vocês que nesse período a população ela é muito pobre, né? Poucos têm
tem essa alfabetização, se não me falha a memória, cerca de 2% só da população que era alfabetizada. Então, era mais fácil, em parte, você acabar dominando, né, esses vassalos, tá? Essa população mais humilde. Então, além dessa nobreza, que era essa classe que pertencia a esses senhores feudais, né, e também a classe desses vassalos, que também eram chamados de servo, a gente tinha também outra classe social, que era o clero, tá? Mas vamos só dar essa revisada aqui um pouco. Então, até coloquei para vocês na imagem essa mais ou menos como é que ficaria essa pirâmide, né, de ordem. Então, lá acima ficava assim o feudal, abaixo o clero, abaixo do clero os nobres, os guerreiros e por último ali seriam os servos. Pronto. Eu até coloquei para vocês essa informação, suporte, para que vocês pudessem compreender melhor a economia da época, né? Para vocês exatamente fazerem essa diferenciação do que é um nobre, do que é um servo, né? Então, novamente, um nobre, ele vai possuir uma terra, ele tem poder militar, ele gozam de direitos senhorais, né, sobre terras e também sobre os camponeses. Mas eu falei para vocês que era direito também dos camponeses serem protegidos, né? Então, os nobres, esses senhores feudais, eles tinham a obrigação de cuidar da vida desses vassalos, tá? Da mesma forma, os camponeses, eles trabalham a terra, estão sujeitos a obrigações perantes aos senhores, né? Pagamento de renda, né? Que eles tinham também que ser pagos, pagamento de imposto, multa também que eles deveriam pagar, enfim. Então, notem aí que eu coloco uma situação, um contexto histórico muito voltado para essa economia de subsistência, que é a terra é a principal fonte de riqueza e de poder. Pronto, agora como eu falei, né? Além da nobreza, além dos vassalos aí, nessa época o poder da igreja era bastante forte, galera. Bastante forte. Por quê? Porque o clero ele possuía grandes extensões de terra, claro, além de se dedicar também à questão mais política. Então, os conventos, por exemplo, eles eram verdadeiros centros aí de difusores da cultura medieval. Por quê? Porque era neles que se escondia os textos filosóficos, né, a serem publicados por conta dessa função mais moral, né, dessa função moral cristã. Então, a religiosidade ela foi um aspecto, nesse período, muito marcante na cultura medieval. Lembre-se que a gente está na Idade Média. Então, foi realmente um aspecto muito marcante na cultura medieval portuguesa. Então, a vida do povo lusitano, que povo lusitano é Lusitânia, Portugal. Então, a vida desse povo lusitano estava voltada para esses valores mais espirituais. Eles falavam muito sobre essa salvação das almas, eles precisavam salvar as almas. Então, na época, por exemplo, eram muito frequentes as procissões. Eu acredito que muitos aqui sabem o que é procissão, né? Que é uma caminhada religiosa que você faz de um ponto específico, né? De um ponto inicial até a igreja ou até sei lá, um santuário. Então, nessa época eram frequentes as procissões, as romarias, né, as próprias cruzadas. Para quem não lembra, as cruzadas eram expedições, né, que eram realizadas durante a Idade Média e que essas expedições elas tinham esse objetivo de libertação mesmo dos lugares santos, né, e que eram inclusive muitos, né, venerados aí pelos cristãos. Então essa época ela foi caracterizada por uma visão como eu falei, teocêntrica. Então lembre-se, teocêntrica é Deus como centro de tudo, como centro do universo. Até nas artes, meu povo, até nas artes a gente teve temas religiosos, certo? Por conta dessa época. Porque como a igreja ela estava como centro, ela tinha poder sobre muitas coisas, todos os artistas, todas as pessoas falavam até involuntariamente desse assunto, porque, novamente, havia essa questão, essa discussão sobre esses valores espirituais, sobre a salvação da alma. Então, tanto na pintura quanto na escultura, eles procuravam retratar cenas da vida de santos, de alguns outros personagens bíblicos, da própria vida de Jesus Cristo. Até na arquitetura, por exemplo, na arquitetura a gente tem o estilo mais gótico, por exemplo, né? Tem o estilo mais gótico, que geralmente eles construíam catedrais na época, né? Que eram catedrais enormes, que
e que eram projetadas muito para o alto, com essa sensação de tentar tocar o céu. Então, a gente tem também as catedrais. Então, como eu falei, teocentrismo é o poder espiritual, e cultural da igreja, Deus é o centro de todo o universo, e automaticamente a gente fala de cristianismo, as cruzadas, né, que geralmente também eram expedições que eles faziam, também, que eram expedições religiosas, né, esse monopólio clerical, né, que a gente tinha também a igreja como uma fala muito potente dentro daquele cenário português, né? Daí a gente volta até para a questão das indulgências, que eu até tinha comentado para vocês, né? Que as pessoas elas tinham que pagar para ir ao céu. Então elas tiravam do pouco que elas tinham, davam à igreja e recebiam uma espécie de documento, que esse documento comprovava, né, essa possível ida, né, do indivíduo ao céu. A gente até estava comentando que a gente ouvindo um negócio desse hoje em dia, isso parece um absurdo, né? Você ter que pagar para receber um documento que diz que você tem uma passagem para o céu, né? Claro que isso não existe, né? E a igreja, infelizmente, no início mesmo da Idade Média, ela falhou bastante. Eu até falei para vocês que papas como João Paulo II, até o Papa Francisco, eles pedem até hoje, pediram até hoje, perdão pelas atrocidades, né? Então, até o próprio João Paulo II, enquanto ele estava vivo, ele pediu perdão por todas as atrocidades que a Igreja Católica ela cometeu na Idade Média, que também era chamada de Idade das Trevas, né? Era uma época muito, como é que eu posso dizer, que forçava muito a população a agir de forma até irracional, né, por medo de ir ao inferno. Mas, enfim, por isso que eu até sugeri vocês, né, para assistir o filme. Como era, meu Deus? Agora me esqueci até o nome do filme. Pronto, lembrei, que era o filme sobre o Martinho Lutero. Se não me engano, ele estava até disponível no YouTube. Quem não conseguiu assistir, por favor, assista, tá? Porque quando a gente começar, por exemplo, o assunto depois, né, do trovadorismo, que já é o humanismo, a gente fala um pouco sobre ele. Eu até queria que vocês assistissem. Quem não assistiu, por favor, coloca lá no YouTube que tem ele completo, tá? Para vocês assistirem. Exatamente, que a gente fala de reforma, contra-reforma, tá? Então vamos lá. Pronto. Só enfatizando mesmo como é que era a nobreza dessa época, né, porque vocês já entenderam. A alta nobreza seriam os príncipes, né, os arquiduques, os duques, os marqueses e conde. A baixa nobreza seriam os viscondes, os barões, os cavaleiros. Pronto, aqui é mais só para enfatizar, porque a gente já entendeu, né? Os trabalhadores, que eram os vassalos, eles trabalhavam na terra, eles cuidavam dessa terra. Lembre que eu falei, né? Que a terra é que vai dar mais dinheiro. Então, eles tinham que plantar muito bem para que eles pudessem colher muita coisa. Pronto. Outra imagem muito comum na época eram os guerreiros, né? Esses heróis que iam para as batalhas, né? Dos reinados e tal. Lutavam junto com os reis. E esses personagens, inclusive, eles são muito citados nas cantigas trovadorescas, porque é um personagem bem interessante, né? É como se ele fosse um herói que vai na batalha. Então, a gente tem muito isso nas poesias, nas cantigas trovadorescas, e posteriormente a gente acaba tendo também na prosa, no finalzinho desse período trovador. Tá? Quando a gente fala de novelas de cavalaria, por exemplo, esses guerreiros, esses cavaleiros, eles também são um personagem muito marcante. Pronto. Aí, seguindo aí, né, só enfatizando, eu peço que vocês estudem em casa essa questão do galego-português. Vocês, tanto que eu falei, até falei para vocês, né, que é difícil a gente pegar um texto original, né, de uma cantiga trovadoresca e compreender a língua. A gente precisa buscar algum dicionário, principalmente na internet, que tem esse vocabulário, que é posto na cantiga, tá? Pronto, então vamos lembrar um pouco, certo? Vamos lembrar um pouco o que é trovadorismo. Trovadorismo vem de trovador, né? Trovador ou trovador na época, né? Porque era o termo galego-português.
Então, esse trovador, esse trovador, era alguém que criava essas cantigas, né? E que também cantava elas. Então, trovador é o cantor e compositor. Nessa época, as poesias elas não eram declamadas, elas só eram cantadas, tá? Eram músicas normais, eram poemas musicados. Então, não era comum eles pegarem um poema e ficar lendo, declamando na praça, não. Era comum apenas eles cantarem, tá bom? Então, novamente, trovado provençal quer dizer criar, inventar, achar, né? Então, como a gente está falando de música, né, a gente está falando da criação de uma composição. Então, esse compositor, ele vai compor a letra dessa cantiga e se ele quiser cantar, ele canta, tá? Pronto, então só enfatizando, né, o trovadorismo ele é um movimento literário que esteve marcado aí pela produção de cantigas líricas e cantigas satíricas, tá? Então na literatura desenvolve-se aí em Portugal esse movimento chamado trovadorismo e os poemas que são produzidos nessa época, eles eram feitos, como eu falei, para serem cantados por poetas, cantados por músicos, que na época eram chamados de trovador, mas também poderiam ser chamados aí, né, de menestrel, de jogral, de segreles, né? Então a gente tem aqui vários tipos de trovador, o segrel, o menestrel, o jogral, tá? Então assim, nessa época era muito comum a gente ter esses tipos de cantores. Então, por exemplo, recebiam aí o nome de cantigas. Por que recebiam o nome de cantigas? Porque esse poema musicado ele era acompanhado por quê? Por instrumento, né? Por instrumento de corda, por instrumento de sopro. É tanto que eu falei para vocês que era muito comum instrumentos como a flauta, a viola, o alaúde, né? Que é esse instrumento aí de corda. Então, como tem esse acompanhamento, né? Dos instrumentos musicais, a gente chama de cantigos. Até coloquei para vocês a fotinha para vocês entenderem o que era um alaúde, o que era um sistre. Né? Então, eram instrumentos de corda, tá? Mulher poderia cantar, gente, nessa época? Me lembrem aí. As mulheres poderiam cantar, compor a música nessa época? E aí, vocês lembram? A mulher, ela tinha esse poder de cantar na época, de compor? Acho que não, Não. ela só poderia acompanhar ele, esse cara que Pronto. ia cantar. Exatamente. Ela poderia acompanhar ali na percussão, né, com a flautinha ou com algum outro instrumento de percussão também, mas ter essa liberdade de compor a música, de cantar, assim, não, tá? Não, elas não tinham essa liberdade, era um serviço só mesmo para os homens, tá? Por isso que eu até destaquei para vocês depois que a gente trabalha muito a questão do eu lírico, né, no trovadorismo, que é o eu lírico masculino e o eu lírico feminino. Então, mesmo que o eu lírico ele fosse feminino, o compositor dessa música era homem. Então, não tem essa diferenciação, não, tá? Então, assim, mais tarde, né, tem tempos depois, que a gente, que essas cantigas elas vão ser reunidas em um cancioneiro, né, em cancioneiros, que são obras, que a gente tem, que é cancioneiro da Ajuda, da Biblioteca Nacional e o da Vaticana. Mas já já a gente vai falar disso. Então, mas resumindo, trovador é aquele poeta que vai compor essa música, nessa letra, e em geral, esse trovador ele é uma pessoa muito culta, né? Porque ele sabe de muita coisa, ele tem muita sabedoria, né? Ele conhece, por exemplo, muitas regiões, muitas pessoas influentes. Então, é uma pessoa culta. Pronto, vamos lembrar um pouco do jogral. Então, o jogral, ele é um tipo de trovador e é um cantor ambulante, né? Geralmente ele tem essa origem mais plebeia, tá? E não é exatamente da alta sociedade, ele é um plebeu, certo? Então, ele é um cantor ambulante, tá? Geralmente ele vai entre as regiões, né? Ele pode cantar na pracinha, ele pode cantar na frente da igreja. Então, é um cantor ambulante, mas vejam que eu destaco que Jogral também ele é conhecido por ser um grupo de pessoas que não vou colocar que declama, certo, gente? Eu coloquei aí declama porque tem a ver com poema, mas é um grupo que
que canta essa cantiga, né, geralmente em praça pública, ou como eu falei, né, alguns festivais que tem religiosos, tá? Mas tanto a gente pode ter essa parte mais individual, que é do jogral, né, que vai em regiões, em outros lugares, como também a gente pode ter o jogral, que é um grupo, né, um coletivo, tá? Pronto, o menestrel, galera, o menestrel é, é um músico, mas ao mesmo tempo ele é um poeta, tá? Ele é músico, mas ele é poeta. Então, ele tanto vai compor essa canção, como ele vai colocar uma melodia em cima da letra dessa canção. Então, ele é um músico, ele é um poeta. Geralmente, o menestrel ele vai viver na casa do fidalgo, né? Enquanto, por exemplo, o jogral, que eu falei há pouco, né? Ele andava de terra em terra, né? Então, ele não é o tipo de cantor que viaja para todos os lugares, né? Geralmente ele vai só compor, colocar uma melodia em cima dessa cantiga, né, e provavelmente ele vai vender essa letra para outras pessoas cantarem, né? Então o menestrel, ele não é o tipo de cantor que viaja para muitos lugares, não, tá? Então, outro detalhe que eu acho bem interessante do menestrel é que nas suas cantigas, geralmente ele transmite o quê? As histórias, as lendas, os poemas, né, de forma mais oral, mas quando eu falo de poemas, vejam que ele vai ou falar dessa questão mais cultural, lendária, ou ele fala dessa história dos povos portugueses, do povo português, ou dos povos que também estavam próximos a Portugal. Então, é uma cantiga mais histórica ou cultural, tá? Em seguida, aí a gente tem o segrel. O segrel, gente, eu coloco ele, eu classifico ele como um trovador profissional, tá? Ele é um trovador profissional, ele é um fidalgo, né? Ele também tem muito conhecimento, só que assim, é um trovador profissional e que ele trabalhava indo de corte em corte, certo? E esse segrel, geralmente, ele era acompanhado de um jogral. Vocês lembram que eu falei que um jogral ele tem uma origem mais plebeia, né? Então ele acompanhava o segrel para ajudar também nas canções, tá? Então vejam que eu destaco que além de ser esse executante, cantor, ele sabia compor cantigas, sendo retribuído pelos seus serviços poéticos musicais. Então vejam que eu destaco também que era uma classe intermediária entre o trovador e o jogral, eram da pequena nobreza. Então por isso mesmo sendo da pequena nobreza, por isso que eles iam de corte em corte, eles se apresentavam de corte em corte, tá? Não é, rapaz, está parecendo aula de história, mas não tem como, né, gente? Literatura, ela é muito ligada à história, à filosofia, e esse é muito importante, né, galera? Eu acho muito válido. Pronto, ó. Então, eu até acrescento, né, além do segrel, do trovador, do jogral, do menestrel, a soldadeira, né? Vocês lembram que era a única coisa que as mulheres faziam, né? Que era acompanhar esses cantores com algum instrumento. Então, elas eram chamadas de soldadeira, tá? De todos que estão aí, o que está no top um acima é o trovador. Ele é que é o da alta nobreza, tá? Ele que ganha mais, ele que geralmente se apresenta aos reis, né? Então, ele é o top dos tops. Tá tranquilo, gente, para vocês? Ó, mais à frente eu vou fazer algumas perguntas, né, para saber se vocês realmente estão sabendo desse assunto ou não. Mas tá tranquilo para vocês, né? Ah, bom, vocês vão tirar um 10 nessa prova, se Deus quiser, né? Não, gente? Pronto, vamos lá para a organização destas cantigas, meu povo. Vamos lá, a gente tem cantigas líricas e cantigas satíricas. Vocês lembram bem, né? A gente tem esses dois tipos de cantiga. Nas cantigas líricas, nós temos dois tipos: cantigas de amor e cantiga de amigo. E na cantiga satírica, cantiga de escárnio e cantiga de maldizer, tá? Então, em relação ao gênero lírico, dentro desse gênero lírico, o texto, né, que dá início aí à literatura portuguesa, inclusive, ele vai se chamar Canção da Ribeirinha. Tá? Então, lembrem que, a primeira cantiga trovadoresca, canção ou cantiga da Ribeirinha, ele é um texto lírico, então ele é uma cantiga lírica. Tá? Então, por exemplo, dizem aí, né, que essa cantiga ela foi dedicada à Ribeirinha, que era a Maria País Ribeiro, e que era a favorita
a top das tops, né, que era do Dom Sancho I, que foi o segundo rei de Portugal. Então, foi uma cantiga em homenagem a esta mulher, que era Maria Paz Ribeiro, tá? Então, novamente, se é lírico, né, geralmente o lírico, ele é uma cantiga mais subjetiva, né? Então, se é uma cantiga mais subjetiva, a gente traz alguns traços muito desse eu, dos sofrimentos desse eu lírico, podem ser sentimentos bons, sentimentos ruins, né? Então, por isso que a gente traz muito esse eu, essa questão mais subjetiva, tá bom? Pronto, vamos começar com a cantiga de amor, já que a gente está falando de coisas bem melosas, né, e tal. Então, a cantiga de amor, deixa eu passar aqui. Pronto. Na cantiga de amor, eu até coloco que ela é de uma influência provençal, ela traz uma influência bem provençal, né, que é de uma região lá do sul da França, e essa referência dessa província do sul da França, ela acaba chegando em Portugal. E esse tipo de cantiga, galera, ele mostra o amor cortês dessa época. Então, o poeta, o eu lírico, ele fala em seu próprio nome, ele exprime os seus sentimentos amorosos, tá? Então, assim, a gente tem algumas características que são bem marcantes, inclusive, nessa cantiga. Mas observem, vejam que eu destaco que a gente tem um eu lírico que exprime seus sentimentos amorosos pela dama, que vai ser o quê? Cortejada. Então, é um amor de idealização. Se é um amor de idealização, a realização desse amor é impossível. Impossível. Por quê? Porque a amada deste cabra, né, deste poeta, deste eu lírico, ou ela é casada, ou ela pertence a uma classe social superior à dele. Então, por ele não ser correspondido, ele sofre o que a gente chama no trovadorismo de coita de amor. Vocês lembram? Lembram desse termo? Até pedi para vocês lembrarem desse termo. Então, como ele não é correspondido, ele sofre o que a gente chama de coita de amor. Certo? Se vocês até não lembram, se vocês lembram, aliás, o que é essa coita de amor, me respondam aí nos comentários, tá? Então, o que é coita de amor? Vocês lembram? Pode chutar aqui, vocês podem errar à vontade, não pode errar na prova, tá? Aqui vocês podem errar, mas o que é coita de amor? Vocês lembram o que é coita de amor? Ah, disse aqui a resposta, né, gente? O que é coita de amor? E aí, pode chutar, pode chutar. Se arrisquem aí. Vamos lá. Então, lembrem, é nessa linha de pensamento, né? O Rai colocou, né? É quando a pessoa sente amor, mesmo pensando o quê, cara? Não tendo a pessoa. A Giovanna colocou, quando o homem vira servo da mulher, é nesse pensamento aí, é quase nesse pensamento. Ó, eu acho que tá mais voltado pro pensamento aí do Luiz, né? Esse amor não correspondido. Se eu tenho aí, se eu gosto de uma pessoa e essa pessoa não gosta de mim, o que que a gente tem aí? Um sofrimento amoroso, né, não, galera? Ou não é? A gente tem um sofrimento amoroso, claramente, né, não? Pois pronto. Pois coita de amor significa o sofrimento amoroso. É a sofrência, galera, né? Aquele velho chifre, ou então aquele sofrimento mesmo, só idealizado e tal. Então, coita de amor é a mesma coisa, né, de sofrimento amoroso. Vocês anotem aí, pelo amor de Deus, que isso é certeza cair na prova de vocês, tá? Coita de amor, sofrimento amoroso. Exatamente, é a vida de gado mesmo. Então vamos lá. Então, é, na cantiga de amor, a gente tem um homem que sofre essa coita, né, essa coita de amor, e que ele começa a falar sobre essas queixas que ele tem sobre esse sentimento. Na cantiga em si, a gente nota que esse eu lírico, ele se humilha aos pés dessa mulher, dessa amada, como se ele fosse um servo. Ah, agora sim, ó. Ele se humilha aos pés da amada como se ele fosse um servo. Se ele se humilha como se ele fosse um servo, a gente vai chamar isso de quê? De vassalagem amorosa. Vocês anotem isso aí, viu? Vassalagem amorosa. Quando vocês ouvirem esse termo vassalagem amorosa, significa que esse homem, ele se coloca como se ele fosse o quê? Um servo, um vassalo,
Vocês estão notando aí a questão da semelhança desse termo com a questão do feudalismo? Vocês lembram? Lá no feudalismo a gente tinha vassalo, que era o servo. Pronto. Esse termo ele vem também para as cantigas. Então, vassalagem amorosa está relacionada ao homem se colocar aqui como um servo desta dama que ele está cortejando. Tá dando para entender? Pronto, beleza, vamos lá. Não esqueçam desses termos não, viu, galera? Pronto, então, como é que a gente vê o eu lírico aí? É um eu lírico muito respeitoso, a gente tem um eu lírico masculino, certo? É o homem que sofre, né? O eu lírico masculino, ele jamais revela o nome dessa amada por respeito. Ele enfatiza muito que ela é o quê? Superior a ele, certo? Ela é tudo, ela é a top das top, ele não é nada, tá? Então, ela é superior a ele. Então, como ela é superior a ele, ela é chamada de quê? De Mia Senhor, ou minha senhora. E esse eu lírico, ele começa a fazer vários elogios à beleza dela. Ao mesmo tempo que ele faz elogios à beleza dela, ele sofre porque ele sabe que ele jamais vai poder tocar. Ave Maria, gente, é muito sofrimento, né, não? Você idealiza essa mulher, você ama esta mulher, você elogia ela até onde dá, mas ao mesmo tempo você sofre porque você nunca vai poder tocar ela, nunca. Então lembrem-se, o eu lírico é uma espécie de personagem, né? Um personagem dentro da cantiga que sofre, do mesmo jeito que vocês escutam aí nesses sertanejos universitários aí, nessas sofrências, tem uma pessoa na música que está sofrendo por alguém, pronto, é o mesmo esquema é aqui. A gente tem um personagem, uma pessoa, uma voz dentro desse texto que sofre por alguém, tá? É nesse esquema aí, tá bom? É a sofrência da época lá da Idade Média. Pronto, então, novamente, a mulher é chamada de minha senhor, o eu lírico elogia ela, mas ao mesmo tempo sofre, porque nunca vai poder tocar, nunca vai poder ficar com ela. Então, a gente tem o eu lírico, por exemplo, que é muito influenciado por essa moral cristã. O poeta, por exemplo, como ele também é influenciado por essa moral cristã, ele começa a se dispor a um afastamento mais casto, né, dessa sua amada. Ele deseja que essa mulher ela seja respeitada, mesmo que à distância. Outros pontos que eu coloco aqui, gente, é uma conversa direta, né? Ele conversa diretamente com a amada, mas a gente nota que é uma conversa mesmo só pelos pensamentos, né? Porque é como se ele estivesse conversando com ela, mas de longe, ela nem faz ideia de que ele gosta dela, que ele é apaixonado por ela. A linguagem é uma linguagem mais ousada, conquistadora. Por quê? Porque ele está querendo proximidade com essa amada. E como ele acaba não concretizando esse amor, é o que eu coloco aí, né? A gente tem um amor infeliz. Ave Maria, já estou aqui só na sofrência. Pronto. Vejam que eu destaco esse amor cortês, né? Esse amor cortês, esse amor respeitoso, ele corteja a dama, ele a elogia, certo? Então, é o que eles chamam na época de um gênero mais refinado, né? A essa submissão. Por isso que a gente coloca que ele é um vassalo, ele é um servo dessa dama, ó. A gente nota claramente pela pintura, ó. Vocês estão vendo? A mulher sentada e o cara se ajoelha para falar com ela, né? Faz aquele cumprimento de servo, se ajoelha para falar com ela, para pedir permissão, é uma coisa bem respeitosa. Né? Então, por isso que a gente tem essa vassalagem, né? Ele é um servo, ele é um vassalo humilde e paciente, essa dama de alta linhagem, tá? Outro ponto, prudência para não abalar a reputação da dama. Então, por isso que eles têm que ter muito respeito, porque qualquer coisa pode ofender a reputação dessa mulher. A amada é vista como a mais bela de todas as mulheres, por isso que vocês vão ver muito nas cantigas de amor esse elogio, né, tecido muitas e muitas vezes, tá? Pronto, ó. A gente até tinha deixado aqui alguns exemplos, né, de cantigas. Mas sempre voltem para essa questão, né, de que a mulher ela é vista como se ela fosse um ser o quê? Inatingível, uma figura idealizada. Então, um poema em que ele vai declarar o seu amor à dama. Então, lembrem, coita de amor, sofrimento amoroso, certo? Eu até queria que vocês anotassem outro termo,
tá? Coloquem aí o termo coitador, ou então só coita. Coita é a mesma coisa que dor. Pode só coita, é melhor. Coita é dor, é aflição, é desgosto. É só coisa ruim, né, gente? Coita é a mesma coisa que dor, que aflição, que desgosto. Lembrem também desse termo vassalagem amorosa. É a mulher superior a ele. Então, ele é um vassalo. Eu lírico, ele tem que ser o quê? Masculino, tá? Pronto. Vamos só dar uma lembrada aqui. Deixa eu pegar aqui só um trechinho. Não vou ler todo não, porque a gente já leu, né, essa cantiga. Deixa eu pegar aqui um trechinho que diz de cara que isso é uma cantiga de amor. A segunda estrofe, ó. Sei que a sofrer estou, condenado e por vós cegam os olhos meus. Não me acudis, nem vós, nem Deus, mas, se sabendo-me abandonado, ver-vos, Senhora, me for dado, vivendo assim eu quero estar e esperar e esperar. Se um poema desse caísse na prova de vocês, por exemplo, como é que ficaria fácil de saber exatamente o que é uma cantiga de amor, gente? Como é que vocês poderiam identificar? De cara, se caísse uma cantiga dessa, como é que vocês conseguiriam identificar que é uma cantiga de amor? E aí? Escrito por um homem. Pronto, a gente tem um eu lírico masculino, né, que sofre. O que mais? O que a gente pode identificar aqui de cara que é uma cantiga de amor? E aí? Vamos lá, gente, falem aí para eu saber. Eu já estou fazendo aqui esses testes, né, para ver se vocês estão compreendendo ou não. E aí? Tem alguns termos que vocês viram que já de cara já nos dão essa resposta, né? Eu acho que pode ser também algumas palavras Pronto, me dá, específicas. me dá um exemplo aí de uma palavra que tu identifica de cara que pode ser, talvez, aí essa cantiga de amor. Na segunda estrofe já tem, né, esse termo. E aí, ó, na segunda estrofe tem o termo senhora. Vocês estão vendo? Senhora. Aqui é a tradução, né? Mas vocês voltarem aqui para a língua mesmo original, tem Mia Senhor, né? Mia Senhor ou Senhora já é um termo que já dá de cara para vocês essa resposta, tá bom? Então, assim, Mia Senhor, Senhora já dá de cara essa resposta para vocês. Só de vocês verem esse sofrimento relacionado ao amor, né, do eu lírico dizer estou sofrendo, estou condenado, né, pronto, já te dá de cara também, né, o que a gente nota assemelha esse sofrimento ao que a gente estudou sobre coita, né, coita amorosa, coita de amor, tá? Então, olha aí, é muito fácil de vocês identificarem se é uma cantiga de amor ou uma cantiga de amigo. Pronto. Deu para entender aqui, né, da cantiga de amor? Tranquilo para vocês, né? Pois vamos seguir. Saindo da cantiga de amor, a gente vai revisar a cantiga de amigo. A cantiga de amigo, meu povo, ela já vai procurar, né, mostrar uma mulher dialogando ou com a sua mãe, ou com a amiga, ou com a natureza. É uma mulher que está sempre preocupada com esse amigo. Amigo aqui na cantiga de amiga é a mesma coisa que o quê? Que namorado. Amigo é a mesma coisa, pelo menos aqui, né, na cantiga que a gente está falando. Amigo é a mesma coisa que namorado, certo? Então, ou ela dialoga com a mãe, com a amiga, com a natureza, ou então ela sempre se demonstra preocupada com esse amigo, com esse namorado. Outras vezes, meu povo, esse próprio amigo, ele é o destinatário do texto. É como se a mulher ela desejasse fazer confidências, né, desse amor que ela está sentindo. Então, a gente tem o eu lírico feminino. Então, notem, mesmo o eu lírico ele sendo feminino, quem escreve é um homem. Eu até dei exemplos de hoje, de escritores hoje no nosso país. Por exemplo, a gente tem o Chico Buarque, né? O Chico Buarque, apesar dele ser um homem, um escritor homem, ele constrói cantigas, músicas em que o eu lírico é uma mulher, tranquilamente. Então, isso não quer dizer que por ser o eu lírico feminino, quem tem que escrever é uma mulher, não, tá? Então, o eu lírico
ele é feminino, é uma fala indireta, né? Porque ela fala como se fosse uma confidência, né? Predomínio da musicalidade, já que a gente está falando de cantigas, né? E geralmente a temática, pelo menos a temática geral, né? É o lamento da moça cujo amado está longe, ela não sabe se ele vai voltar ou quando ele vai voltar. Então há muito essa questão, né, desse lamento, né? Ah, meu Deus, quando é que meu namorado ele vai chegar? Será que um dia ele vai voltar a me ver? Certo? Amor natural, amor espontâneo, que é natural, viu, gente? Teve um errinho aqui de digitação. O amor é natural, o amor é espontâneo. O ambiente, geralmente é um ambiente ou rural, né? Já que eu falei para vocês que por vezes há esse diálogo dela com a natureza, né? Ou então é um diálogo urbano, né? Em que a gente tem um cenário, por exemplo, da igreja, né, das procissões, geralmente dos festejos de santos. Então, ou a gente tem esse ambiente mais rural, ou a gente tem esse ambiente da cidade, que é o ambiente mais urbano. A linguagem é uma linguagem mais discreta, uma linguagem mais recatada. Por quê? Porque o eu lírico é uma menina. Então, vocês sabem que há uma diferença, infelizmente, entre o homem falar o que ele sente e a mulher falar o que ela sente, né? O homem, geralmente, ele escancara e tal, ele se humilha e tal, pelo menos aqui nas cantigas é assim. Agora a mulher não, né? Ela é mais retraída, ela não quer expor tudo. Por isso que a gente tem essa linguagem mais discreta, né? Para ela também se proteger. Presença de refrão, paralelismo e o Leixapren, que mais à frente a gente vai comentar, tá? Mas vamos começar aos poucos, já já a gente consegue identificar. Outras coisas que eu queria enfatizar também, gente, que as cantigas de amigo, elas não vão se ambientar em palácios, tá? Elas vão ser cantadas em lugares mais simples, como o campo, como a igreja. Então, elas mostram muitas vezes, cenas do cotidiano, por exemplo, em que a menina, né, a moça, ela vai lavar uma roupa, ou então quando ela vai a uma romaria, né? Então, são cenas do cotidiano, certo? Pode ser uma festa da igreja que ela está indo. Então, as cantigas de amor, elas vão apresentar, né, alguns aspectos que acabam diferenciando elas aliás, as cantigas de amigo, elas apresentam alguns aspectos que diferenciam elas da cantiga de amor, tá? Então, novamente, o que diferencia? Os temas aqui na cantiga de amigo, eles são o quê? Mais variados do que na cantiga de amor, a gente tem muito mais cenários, e na cantiga de amor, nem isso a gente tem, é só sofrimento. Aqui não, a gente tem vários cenários. Por exemplo, por serem também cantigas mais populares, né, a linguagem ela é menos rica, né, que é uma linguagem até mais simples, mas mesmo a linguagem sendo mais simples, ela é mais musical. Por quê? Porque a cantiga de amigo, ela é uma cantiga que é destinada à dança, tá? Agora, a cantiga de amor, não, é só uma cantiga mesmo para você ficar na sofrência, tá? Agora, aqui não, a cantiga de amigo, a cantiga, pelo menos inicialmente, ela foi destinada mais ao canto, mas também à dança. Outro ponto, nas cantigas de amiga, a gente também pode ter algumas temáticas relacionadas a problemas sociais, a problemas políticos, certo? Deixa eu passar aqui. Já eu falo sobre o paralelismo, o refrão e o Leixapren, tá? Vou começar aqui aos pouquinhos. Pronto. Variedades, vamos ver aqui alguns desses cenários, né? O primeiro cenário que a gente tem são as alvas. Se é alvas, é uma cantiga que tem um cenário do amanhecer. Olha aí que interessante, né? Mas assim, no geral mesmo, no geral, viu, gente? No geral, é muito comum a gente ver nas cantigas de amigo o cenário mais voltado para essa espera do amado. Só que assim, a gente pode acabar realmente identificando algumas outras cantigas com esse cenário que eles vão chamar de cenário alvas. Né? Vamos lembrar aqui um pouquinho, ó. Ele colocou, ó, levantou-se a bela, levantou-se de madrugada e vai lavar camisas e no alto vai-las lavar a alva, né, que é de madrugada, certo? Então a gente também tem esse cenário, tá? Deixa eu passar aqui. Outro cenário que a gente tem,
Ó, o cenário que eles vão chamar de bailias, né? Bailias é quase a mesma coisa de baladas, né? Se a gente for levar mesmo o termo mais popular, bailias são cenários de festa, tá? Quando o cenário é uma festa onde essas meninas elas vão dançar, tá? Então é outro cenário. Ó, o exemplozinho aí, ó. E no local sagrado em Vigo bailava uma linda moça, já tenho namorado. Então ela fala, ela tá dançando e dizendo, olha, já tenho namorada. Aí eu, vale, menina, é besteira, né? Só para dizer que tem namorado, olha. Então ela geralmente era o local em que ela se encontrava com as amigas, né? É a personagem, né, gente? A gente tá vendo um personagem. Então, é o local em que ela se encontra com as amigas, elas contam as novidades, elas, né, trocam segredos, né, e tal. Deixa eu botar aqui outro cenário. As romarias, né? Portugal era um local, ainda é, na verdade, mas nessa época era um local extremamente religioso, né? O catolicismo, a Maria estava ali 100%. Então, as romarias eram também ações bem comuns na época, tá? Então, como eu falei, as romarias eram bem parecidas com procissões, né? Só que geralmente eram você fazia essa caminhada de uma região para outra a pé, justamente para pagar alguma promessa, né? Você queria ir para um santuário, pagar alguma promessa, tanto que até falei para vocês que nessa imagem, aí, nessa pintura, a gente vê lá no fundo algumas pessoas subindo as escadas de joelhos, né? Pagando promessas. Então era um cenário também muito comum. Outro cenário, pronto, esse cenário aqui de Barcarola é que eu encaixo ele no cenário geral, né, que é muito comum a gente ver mais nessas cantigas de amigo, né, que são as barcarolas, que essa é a respeito dela ficar esperando o amado chegar, né, dessas expedições marítimas, e ela não sabe se ele vai voltar, né, porque era também muito comum na época essas expedições durarem um ano e meio, por vezes 2 anos, porque esses navios eles não eram ainda, não tinham essa questão das máquinas para ajudar, né? Eles estavam a favor do vento. Então, a gente também, historicamente falando, a gente tem o início dessas expedições marítimas e as dificuldades que essas pessoas elas acabavam, esses perigos que essas pessoas acabavam enfrentando. Então, tinham muitos, inclusive, que morriam nessas expedições por doenças, né, por fome também. Então, eles estavam a favor do vento. Então, geralmente tinha essa temática geral, né, das meninas esperando um dia esse amado voltar, né, vivo ou não, né? Mas elas esperavam eles voltarem. Pastorelas também é muito comum nas cantigas de amigos. Vocês viram que eu falei que tanto o cenário urbano ele é comum, como o cenário também rural. Né? Então, o cenário rural está voltado realmente ao campo, as meninas que cuidam das ovelhas, né, desses rebanhos, e elas passam um dia ali trabalhando, né, estendendo roupa, lavando roupa. É um cenário muito comum, é o cotidiano dessas meninas da Idade Média. Tá bom? Então, pastorelas, ela vai ficar conversando com a natureza, ou então ela conversa com as amigas que estão ali lavando roupa com ela fala muito desse namorado, então ela reclama muito que está sozinha, né, que ela precisa de um amigo, né, de um namorado. Então, é muito comum também o cenário das pastorelas. Pronto, vamos lembrar um pouco aqui o que é paralelismo, tá bom, gente? Vamos lembrar um pouco sobre o que é esse paralelismo. Em relação ao paralelismo, gente, primeiro, vamos lembrar primeiro o que é refrão, né? O que está lá embaixo. Refrão é quando eu tenho a repetição de versos, certo? A repetição de alguns versos. Ou pode ser a repetição de uma estrofe inteira. É a mesma coisa que vocês veem numa música normal, né? Numa música comum que vocês têm o costume de ouvir, sempre repete uma mesma estrofe ou uma mesma frase, que a gente vai chamar de refrão, tá? O paralelismo, gente, ele já é uma construção que vai se repetir com algumas pequenas alterações em cada estrofe, certo? Por isso que eu coloco aí que o paralelismo é a repetição, só que quase total de um verso, tá bom? Geralmente eles acabam cortando um pouco desse verso e não colocam todo, mas a gente vê que há essa repetição. Então, o paralelismo ele é quase um refrão. Ele só não é um refrão completamente porque
modificam-se aí algumas palavras. Pronto, ó. Em relação ao Lei Chaprem, ele também é uma espécie de refrão, certo? Ele também é uma espécie de refrão. Agora vejam que eu destaco aí, ó. Ao pé da letra, Lei Chaprem significa deixa e pega de volta. Mas na poesia medieval, ele é uma estratégia apenas de pegar o segundo verso dessa estrofe e repeti-lo em outra posição, que é no primeiro verso da intercalada. Então, geralmente, para tentar ser mais objetiva, né, o Lei Chaprem, quando você pega o segundo verso de uma estrofe, você tenta repetir esse segundo verso na estrofe seguinte, certo? Só que quando você vai repetir esse verso na estrofe seguinte, você não vai repetir ele como segundo verso, e sim como primeiro verso. Tá dando para vocês compreenderem? Novamente, ó, o que é o Lei Chaprem? Vamos supor, nós temos o que aqui? 1, 2, 3, 4 estrofes, né? Pronto, qual é o esquema aqui do Lei Chaprem? Você vai pegar nessa primeira estrofe o segundo verso, que é o Se Sabedes Novas do Meu Amigo, e você vai repetir ele de novo, só que no primeiro verso da estrofe seguinte, tá? Ou então depois da segunda estrofe, você vai escolher outra estrofe para repeti-lo, só que no primeiro verso. Tá dando para entender, né? Pronto, é quase um refrão, só que você acaba pegando só um verso. Tá dando para entender, primeiro ano? Pronto, beleza. Então, novamente, a gente vai ter essas 3 categorias: refrão, paralelismo e a gente tem o Lei Chaprem. Mas isso aqui, gente, é só característica da cantiga de amigo. Tá? A gente não tem essa questão do paralelismo nem do Lei Chaprem na cantiga de amor, por exemplo. Aqui a gente tem mais na cantiga de amigo. Pronto, aqui é só um resumão para depois em casa vocês lembrarem, tá? Então, coloquei alguns pontos que são, né, pontos chaves dessas 2 cantigas líricas, né? Da cantiga de amigo e da cantiga de amor. Pronto, vamos para a satírica, vamos lembrar um pouco da satírica. Os trovadores medievais, gente, eles cultivavam também esse gênero satírico na época para criticar, né, alguns comportamentos da sociedade, tá? Então, é uma composição que eu coloco até uma composição melhor, né, estruturalmente falando, que as cantigas líricas, né? Ela vem, por exemplo, traz à tona alguns assuntos que vão despertar grandes comentários na época, né, principalmente nessas relações mais sociais, né, dos trovadores. São cantigas, gente, que atingem a vida social, atingem também a vida política da época, mas, claro, num tom mais de reverência. Então, são sátiras que trazem, sim, uma grande riqueza, porque elas apresentam um vocabulário até considerável, certo? Mas um vocabulário que também foi questionado na época, porque eles utilizavam muitos trocadilhos. Era muito comum você ver trocadilhos nessas cantigas satíricas, porque como é satírico, a cantiga ela quer dar um humor, né? Ela quer causar riso nas pessoas que estão ouvindo ela. Então, como ela é uma cantiga satírica, ela faz uso desses trocadilhos, é uma cantiga que vai fugir dessas normas mais rígidas, que a gente vê, por exemplo, na cantiga de amor. Então, elas oferecem novos recursos poéticos, que é essa liberdade que você tem de trazer uma linguagem até mais informal. Então, a gente tem 2 tipos de cantigas satíricas, que é a cantiga de escárnio e a cantiga de maldizer. Tá? São 2 tipos de cantiga. Vamos lembrar um pouco dessas cantigas, dessa cantiga de escárnio, tá? As cantigas de escárnio, elas são cantigas que vão criticar, certo? Mas veja que eu coloco que é uma crítica indireta, certo? São críticas mais sutis, mas que não deixam de ser bem-humoradas. Então, geralmente, essas cantigas de escárnio, elas falam sobre uma pessoa, né, e essa pessoa, ela não é citada, o nome dessa pessoa não é citado, por isso que eu coloco que é uma crítica indireta, porque ele não cita o nome dessa pessoa. Só que mesmo não citando, quem está ouvindo a cantiga
sabe de quem é que esse cantor está falando. Então, ele coloca todas as características desse indivíduo. Ele só não cita o nome. Ele só não cita o nome, tá? Mas, assim, torna uma linguagem mais humorada, uma cantiga bem mais humorada. Por conta dessa descrição, é fácil a gente reconhecer por conta, né, dos detalhes que ele coloca desse personagem. Então, é fácil da gente identificar. Mas, como eu falei, a intenção dessa cantiga de escárnio é apenas fazer uma brincadeira. Ele não quer ofender ninguém. É só uma brincadeira, é só para alegrar mesmo o momento. Não é uma crítica tão pesada assim. Então, às vezes eles criticavam algumas personalidades da época, né, políticas, algumas personalidades da própria sociedade em si, pessoas que eram conhecidas na região. Então, como eu falei, uma linguagem com trocadilhos, uma linguagem que tem duplo sentido, né, que é essa ambiguidade, e normalmente a pessoa que é satirizada, ela não é identificada. Pronto, vamos lembrar aqui de um exemplo, né? Vou ler só um trechinho para a gente lembrar, tá? Que isso aqui a gente também já tinha lido, que era a cantiga sobre, né, a Dona Feia. Pronto, ele não descreve o nome dessa mulher, ele só coloca uma espécie de apelido, né? Ai, Dona Feia, foste vos queixar, que nunca vos quis louvar em meu trovar, mas agora quero fazer um cantar, em que a louvação não será pouca, e veja como quero vos louvar, Dona Feia, velha e louca. Então, assim, aqui só está um trecho, claro, da cantiga. Na cantiga todinha ele descreve esta mulher, que na região tem essa característica de ser sandia, né? Que eles botam esse termo. Sandia é a mesma coisa de louca, né? Que é uma senhora de mais idade, que provavelmente não fala muitas coisas que a gente se aproveite, mas que é uma pessoa que tem, para eles, até um coração bom, mesmo aparentando ser muito hipócrita, né? Então, eles falam muito de hipocrisia de algumas pessoas também da sociedade. Mas, como eu falei, né? Uma cantiga com a intenção mesmo de brincar. Pronto. Então, vamos lá. Cantiga de maldizer, gente. A cantiga de maldizer, aqui já é outro babado. Aqui já é outro babado. Nesse tipo de cantiga, a gente tem uma crítica, mas é uma crítica, como eu coloco aí, direta, e por ser direta, ela é mais pesada, ela é ofensiva. A intenção aqui não é brincar, não, a intenção é ofender mesmo. Então, é uma linguagem agressiva, por vezes é uma linguagem obscena, né? Porque traz alguns palavrões, é uma linguagem também de zombaria, você vai também zombar da cara dessa pessoa. Então, a intenção é ofender mesmo, é ridicularizar a pessoa. Então, como eu falei, há uso de algumas palavras grosseiras, né? A gente tem esses palavrões, a pessoa cita o nome, né, desse indivíduo, dependendo, né, do indivíduo, às vezes até cita o cargo, né, dessa pessoa, se essa pessoa for um político, por exemplo. Então, a intenção é difamar essa pessoa. Então, assim, de todas as cantigas apresentadas, essa aqui é que foi a mais polêmica. Eles ofendiam até a igreja, gente, até o clero. Tava nem aí, não. E é sobre isso, né? Então, como eu falei, eu até coloco uma observação aqui para vocês, né? É que tanto nas cantigas de amigo, quanto nas cantigas de escárnio, ou nas cantigas de maldizer, a gente pode ter diálogos, certo? A gente pode ter diálogo. Então, quando isso acontece, essa cantiga é denominada de tensão. Quem não anotou isso na aula passada, anote, por favor, tá? Novamente, tanto na cantiga de amigo, na cantiga de escárnio, na cantiga de maldizer, nós temos o quê? Diálogo. Então, quando nós temos diálogo na cantiga, a gente chama isso de quê? De tensão, certo? Tensão. É tensão com S mesmo, tensão. Tensão é quando a gente tem diálogo na cantiga, certo? O João colocou, né? E o clero descobria quem criava essas cantigas? Às vezes sim, às vezes não, né? Quando descobriam, provavelmente muitos desses trovadores foram até presos, né? Mas assim, era o que eles tinham para criticar também algumas ações erradas, né, que estavam acontecendo na época, tá? Pronto, vou repetir, ó. Cantiga de amigo, cantiga de escárnio e cantiga de maldizer.
São todas as cantigas, exceto aí a de amor, né? Mas a cantiga de amigo, de escarnir, de maldizer, são cantigas que vocês podem identificar diálogo, certo? Se, como elas têm diálogo, a gente vai chamar esses diálogos de tensão. É o que eles chamavam na época, né? De tensão, porque pode mostrar a conversa, né, entre a moça e uma amiga, a moça e a mãe, a moça, a natureza, ou dependendo aí da cantiga de maldizer, a gente pode ter essa criação dos personagens, né, que ele coloca, sei lá, um personagem falando com o outro, né, para que essa crítica ela seja até mais grandiosa, né? Então, quando há diálogo, a gente chama de tensão, tá? Pronto, deixa eu ler aqui só um trechinho, ó. Conheceis uma donzela, por quem trovei, e a quem um dia chamei de Dona Berinjela? Nunca tamanha porfia vi, nem mais disparatada, agora está casada, chamam-lhe de Dona Maria. Então, ele está já citando o nome da pessoa, né, inclusive dando um apelido também a essa pessoa, né, ele a chama de Dona Berinjela. Então, assim, pesadíssimo, né? Hoje a gente, isso aqui também não tô vendo muita coisa não, mas na época, né, aqui na cantiga, ele compara essa mulher até um demônio. Ou então dá a entender que demônio tem medo dela. Então, assim, pesado, viu? Pronto. Seguindo. Vocês lembram que eu falei para vocês dos cancioneiros, né? Então a gente sai um pouquinho aqui das cantigas. E eu vou colocar onde essas cantigas elas eram depositadas. Então, se hoje a gente tem acesso a textos, né, como esses que a gente acabou de ler, né, são textos, inclusive, aí desses séculos, né, século XII, século XIII. Então, se a gente tem hoje acesso a alguns desses textos, é graças a essa compilação que foi feita em três grandes cancioneiros, que é o cancioneiro da Ajuda, o cancioneiro da Vaticana e o cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa, tá? Ó, como é que eram aqui, eu até coloquei para vocês como é que era mais ou menos as cantigas, né? Como é que elas eram expostas no papel. Pronto, deixa eu voltar aqui. Pronto. O cancioneiro da Ajuda, galera, o cancioneiro da Ajuda era um local, né? Para quem não sabe, a Ajuda é um palácio, né? O Palácio da Ajuda em Lisboa. No Palácio da Ajuda em Lisboa, a gente tem, dentro dessa biblioteca do palácio, cerca de 310 cantigas de amor. Eu até pedi para vocês anotarem, né, na aula passada, mas quem não anotou, anote agora, tá? Então, por exemplo, no Cancioneiro da Ajuda, que é na biblioteca do Palácio da Ajuda, em Lisboa, a gente tem guardado 310 cantigas de amor. 310 cantigas de amor. Deixa eu colocar aqui de novo no bate-papo. 310 cantigas de amor. Tá? Quem não anotou, anote. Cancioneiro da Vaticana, que era outro local que tinha biblioteca, né? Que é lá em Roma. A gente tem 1.205 cantigas de todos os tipos. Vou botar aqui de novo. 1.205 cantigas de todos os tipos. De todos os tipos. Então, isso aqui é na biblioteca mesmo de Roma, certo? Na biblioteca do Vaticano. A gente tem também cantigas trovadorescas que estão guardadas lá, tá? 1.205 cantigas de todos os tipos. E a gente tem, por fim, aí, né, o cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa. Eu até coloco aí que o cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa, já que Lisboa é diretamente aí de Portugal, eu coloco como o mais completo, né, de todos esses que a gente já apresentou. Que aqui a gente tem 1.647 poesias. Deixa eu colocar aqui 1.647. 1.647 poesias também, variadas. Tá? É o que tem mais. Ok? Então, quem não anotou, por favor, anote. Que o cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa ele é o mais completo, né, de todos os que foram apresentados aqui. 1.647 poesias. Ok? Então, por isso que eu falei que é graças a esses cancioneiros, esses locais, né, com essas bibliotecas, que nós temos essas cantigas guardadas, bem cuidadas, para que, né,
posteriormente outros críticos, outros pesquisadores conheçam um pouco da história do trovadorismo, tá bom? Deixa eu ver aqui, o João colocou. As cantigas eram escritas em galego-português. Então, como eles conseguiam entender o que estava escrito? Porque na época todo mundo falava galego-português. Agora, hoje em dia, por exemplo, se alguém fosse pesquisar, né, esses registros e tentar compreender, há provavelmente livros que trazem esse vocabulário dessa variação linguística da época. Então, hoje nós temos sim vocabulários, nós temos dicionários que trazem essa língua galego-português. Então, fica fácil de você fazer esse estudo, tá? A gente também tem pessoas em Portugal também que conhecem essa língua, certo? Que são conhecedoras, pesquisadoras dessa língua, então fica mais fácil. Deixa eu passar aqui. Não entendi de boa, viu, João? Pronto, vamos citar este cabra aqui. A gente já está quase no final. Eu não sei nem até que horas vai essa aula. Até que horas vai? Até 11 horas, é? Me lembrem aí nos comentários depois, que eu esqueço totalmente, ó. Me empolgo aqui. Pronto. A gente tem aqui, eu gostaria... Pronto, obrigada, viu, João? Eu gostaria de enfatizar o Dom Diniz, certo? Que vai ser aí o sexto rei de Portugal. Então, ele surge aí no final do século XIII. Vejo que ainda no século XIII a gente permanece aí no final do trovadorismo, né? A gente já está aí no final do trovadorismo. Vejam que eu destaco que, né, esse rei, chamado Dom Diniz, ele vai se preocupar em guardar esses textos trovadores, né? Então, ele se preocupa muito em reunir esses textos em cancioneiros, né, para que eles ficassem mais protegidos, para que tempos depois fossem textos que tivessem esse estudo, né, por cima, para entender um pouco da época, né, mas, enfim. Então, assim, a partir de Dom Diniz, a gente tem essa proteção de textos, né, de principais autores, como que eu coloquei aqui, né, que é do Pai de Soares de Taveróis, do próprio Dom Diniz, do Arte da Gama, o Martins Garcia, o Martim Kodax. Eu até sugeri, por favor, que vocês colocassem no YouTube Ondas do Mar de Vigo, que é desse autor Martim Kodax, né, Ondas do Mar de Vigo, porque tem a cantiga trovadoresca cantada. João Zorra, Alfonso Sanches, Rui Queimado, Bernardo Bonaval, tá? Então, assim, são outros cantores, trovadores, que eu peço para que vocês depois dêem uma pesquisada, porque no YouTube tem muitas cantigas trovadorescas que foram reproduzidas, né, tempos depois, por áudio mesmo, gravação mesmo, tá? Pronto. Pronto, a partir do Dom Diniz, né, gente, vamos falar um pouco aí, né? Vamos falar um pouquinho, por favor, né? Então, a gente vai entrar na prosa trovadoresca. A prosa trovadoresca, gente, ela surge realmente no final do século XIII, que é já no final mesmo, quando o trovadorismo ele entra aí em decadência, tá? Então, quanto à prosa, a produção literária medieval, ela é muito limitada, tá? Ela é muito limitada, pelo menos assim, em geral, mais em conventos, né, onde são escritas esses relatos sobre a vida dos santos, ou então livros, né, que falam muito sobre essa árvore genealógica, né, desses nobres. Mas, enfim, o texto mais importante dessa época é uma adaptação de uma novela de cavalaria, que é uma novela de origem bretã, e que é chamada de A Demanda do Santo Grau, que é uma novela de cavalaria. Então, novela de cavalaria, gente, tá aqui, pronto. A novela de cavalaria é um texto em que tem um narrador, né, uma narrativa, e que é derivada dessas antigas canções de gestas, né, que são essas poesias que relatam esses feitos heróicos, tá? Exatamente, Santo Grau. Já eu explico, tá bom? Como é que o trovadorismo chegou em decadência. Calma aí, vai dar certo. Então, a gente tem essa demanda do Santo Grau, que vai ser, né, a primeira prosa trovadoresca. Então, a demanda do Santo Grau, para quem não lembra, ela mostra os cavaleiros da Távola Redonda, e esses cavaleiros, eles são liderados pelo rei Arthur, tentando localizar o grau, né, que é uma espécie de
de taça, para quem sabe, né? Acho que vocês conhecem bem a história, né? Então, eles tentam localizar esse grau, que é uma espécie de taça, onde teria sido, né, guardado o sangue de Cristo. Então, essa produção, ela foi feita nesse século XIII, né? Ou muitos pesquisadores talvez até disseram, porque tem outros pesquisadores que dizem que essa prosa trovadoresca, né, ela iniciou no século XIV, bem no início do século XIV. Mas, assim, eu prefiro acreditar que foi no século XIII mesmo, tá? No final do século XIII. Mas essa obra, que é a Demanda do Santo Grau, ela tem um estilo que se diferencia de outros textos, né, que foram produzidos, inclusive, por monges na época, porque é uma novela de cavalaria que se aproxima de uma linguagem mais oral, né, uma linguagem mais objetiva. Então, por ser considerado o texto mais antigo, né, de prosa, é que é, a gente tem essa precisão em falar da sua estrutura, de falar da sua importância, certo? Então, novamente, né, eu falei um pouco sobre a decadência, a decadência da prosa trovadoresca. Aliás, da prosa não, a decadência do trovadorismo. Infelizmente, o trovadorismo ele entra em decadência, né? A estética trovadoresca ela começou a ter um declínio, né? A partir do reinado, não de Dom Diniz, mas a partir do reinado de um rei chamado Dom Afonso, né? Dom Afonso IV. Então, quando a gente tem o início do reinado do Dom Afonso, há alguns laços, né, que estreitavam Portugal e Espanha, eles começam a ser cortados. Até falei isso para vocês, tá? Então, quando o Dom Afonso, que é o Dom Afonso IV, ele estreita esses laços de Portugal e Espanha, o país, claro, começou a buscar a sua própria identidade. Então, por isso que a gente acaba não tendo mais essa questão do galego-português, certo? Então, por conta disso, o galego-português ele começou o quê? A desaparecer e começou também a dar lugar, a dar espaço a outras formas de expressão. Então, o momento de decadência do trovadorismo é a partir do reinado do Dom Afonso IV, tá bom? Outra coisa, ó, os jograis, os menestréis, os segréis, eles eram mantidos pelos reis, certo? Antigamente eles eram mantidos mesmo pelo rei, dinheiro. Só que eles começaram a perder esse apoio financeiro a partir do reinado de outro rei, que era o rei chamado Dom Pedro I, que queria mesmo extinguir essa questão do lirismo mais jogralesco, né, da corte. Mas, por exemplo, o próprio feudalismo, por conta aí da formação das cidades, né, do surgimento de uma nova classe social, que era a burguesia, ele volta para o comércio, ele inicia um processo de transformação e acaba dando lugar também ao mercantilismo. Então, não é só a questão da língua galego-português que começa a desaparecer, não. Muita coisa vai mudando, muita coisa está mudando ao mesmo tempo, tá? Então, por isso que eu estou falando que não é, a gente não pode botar culpa no Afonso, né? No rei Afonso. As coisas elas estavam mudando e tinham que mudar. Então vamos lá, ó, seguindo. Ó, então, como eu falei, né, prosa trovadoresca. O que ela vai retratar? Retrata com mais detalhes o ambiente histórico-social desta época. Então, por isso que a gente tem esse personagem que eu até falei para vocês no início da aula, que é o personagem que é o cavaleiro, né, que luta pelo rei, né, que está ali com a sua armadura em seu cavalo. Então a gente tem esse personagem que é colocado realmente como o herói. A temática das novelas medievais está ligada à vida desses cavaleiros, né? A vida desses cavaleiros, mas também a região em que eles estavam vivendo. Pronto, até tinha colocado para vocês algumas imagens, né, que ilustram bem esse período, né, como é que eram esses personagens e tal. Eles eram os heróis, Ave Maria, as mulheres iam à loucura. Pronto. Novela de cavalaria era algo que começou a fazer sucesso. Então, como o trovadorismo ele estava entrando em decadência, né, as novelas de cavalaria elas estavam também começando. A gente estava nesse período realmente de transição, né? Estava finalizando uma coisa para começar outra. Por isso que a gente coloca a novela de cavalaria junta aí ao assunto das cantigas trovadorescas, porque elas estavam andando juntas, né? Enquanto uma estava terminando, a outra estava começando.
Então, novamente, né, as novelas de cavalaria, elas também eram chamadas de quê? De romances de cavalarias, certo? Porque tinha mais de uma problemática, tinha muitos personagens, né? Eram cenários bem interessantes, a gente tinha muita ação na obra também, né? Então, como eu falei, então, as novelas de cavalaria, elas são o quê? Narrativas, que são derivadas de poemas épicos e das próprias canções de gestas, ou seja, surge de uma poesia medieval e por serem longas, né, porque elas têm mais de uma problemática, elas foram escritas em prosa, tá? Porque assim, quando eu digo mais de uma problemática, por exemplo, é mais de uma situação na história. Por exemplo, um cavaleiro que tem como seu destino lutar pelo seu povo, mas ao mesmo tempo ele é apaixonado por uma mulher, por uma donzela. Esta donzela espera este cavaleiro, mas este cavaleiro está nesse impasse, né, de seguir o seu destino ou de seguir o seu coração. A gente tem, assim, muitas confusões, muitos problemas que acontecem ao mesmo tempo. Pronto, ó. A gente classifica as novelas de cavalaria, né, como um ciclo Betrão, ciclo carolíndio e o ciclo clássico, né? Então, lembrei que a gente tem esses 3 ciclos, tá bom? Vamos lembrar um pouco aqui, né? Ciclo Betrão também é chamado de ciclo arturiano, onde a gente tem muita questão do rei Arthur, dos cavaleiros da Távola Redonda, né? Então a gente tem muito esse cenário, essas figuras, esses personagens nas narrativas dessas novelas de cavalaria. No ciclo carolíndio, a gente tem muito essa questão dos cavaleiros, mas lá essas figuras das narrativas voltadas mais para a França. No ciclo clássico, que eles também chamam de grego-latino, a gente tem narrativas, mas com personagens dessa antiguidade mais clássica. Por exemplo, eles podiam trazer um pouco do herói da mitologia, por exemplo, né, em relação a essas novelas. Então, tinha também essa questão dos heróis serem variados. Tá dando para vocês entenderem, gente, aqui? Questão das novelas de cavalaria? Tá dando para entender? Amém, irmãos? Amém ou misericórdia? Amém, né? Ô, glória, Senhor. Pronto, vamos lá um pouco das narrativas. Narrativa da novela de cavalaria, ó, o que é que geralmente tinha dentro dessa característica? Ó, era uma narrativa um pouco mais extensa, né? Porque eu falei para vocês, né? Tinha mais de uma problemática, né? Como tinha mais de uma problemática, eles dividiam em capítulos. Então, novamente, o que é uma história feita em prosa? Prosa é uma história que tem um narrador e a estrutura dela é toda em parágrafo. A gente não tem negócio de versos, de estrofe, não. Uma prosa é um texto em parágrafos. Simples assim, que não tem nada de rima, não tem verso, não. É uma história normal, tem um narrador e que tem parágrafos. Então, a narrativa mais extensa, por ser um pouco grande, né? Aí eles vão dividi-la em alguns capítulos, certo? Marcada pela tradição oral, então ela traz uma linguagem até mais acessível à população, temas em que traz esse personagem mais heróico ou personagens mitológicos, já que eu falei para vocês que eles puxam também para esse ciclo mais clássico, certo? Relatos de acontecimento histórico. Eu acho que esses relatos aqui, eles são essenciais, já que a gente está citando Portugal, né? Então, é essencial você citar esses eventos históricos, porque você resgata, de certa forma, uma historicidade do seu local, né? Da sua origem. Então, não é só falar desses fatos históricos por falar, não. Quando você resgata esses valores históricos do povo português, você está contando a história para que outras pessoas conheçam esse local. Então, é de valorizar mesmo a sua cultura, né, as suas origens, eu acho muito necessário. Relato de acontecimentos históricos, um caráter mais místico, né, simbólico. Então, por isso que a gente mistura muito esse personagem que é o cavaleiro com outras situações mais ficcionais, né? Eu até citei aqui esses seres mitológicos, por exemplo, porque ele tem que enfrentar, batalhar, então ele não vai batalhar somente com outros cavaleiros, não. Então, como vocês sabem que a literatura mistura muito, né, a realidade com a ficção, a gente pode colocar, sei lá, personagens que não existem na nossa realidade, né, algumas figuras bem imaginatórias, porque ele é o herói, ele é o valente, ele tem que enfrentar tudo, né? Aventuras fantásticas, acabei de citar, né?
essas aventuras fantásticas ou situações que são dramáticas, essa visão teocêntrica, ela ainda permanece, tá? Ela ainda permanece. É tanto que os heróis eles sempre dão a entender que Deus, né, é a força exatamente para que a força que eles precisam para enfrentar esses desafios. Personagens, esses cavaleiros. A gente tem os cavaleiros que vão ser intitulados de heróis também. E a gente tem geralmente as donzelas. Ai, típica história, né, gente? De herói que tem um cavaleiro, que a donzela fica na espera e quando ele chega vivo da guerra, ela fica, ai meu Deus, que gato, né? Meu herói, meu cavaleiro, né? Enfim, sublimação do amor mais profundo, certo? Já que a gente está relacionando também essa questão mais amorosa, né? O amor cortês, né? Que é esse amor mais respeitoso, né? O homem ele serve essa mulher, ainda essa, como ainda essa transição, né, do trovadorismo para a novela de cavalaria, né? A questão do amor cortês, o cavaleiro ainda é o vassalo desta mulher e ele ainda idealiza ela. Geralmente a gente tem aquele cenário que o personagem ele é o cavaleiro, né? E a dama, por exemplo, a donzela, ela é a filha do rei, vamos supor assim. E claro que, socialmente falando, ela está acima dele, né, nessa classe social. E ele tem que provar para o rei e para ela que ele merece conquistá-la, ele merece o amor dela, a chance, enfim, ele tem que provar de alguma maneira. Então, como vocês veem, a gente ainda tem esse traço aí do trovadorismo. Pronto. Quero citar um exemplo de novela de cavalaria. É o Dom Quixote. Vocês já ouviram falar dessa obra, Dom Quixote? Eu acho muito legalzinha essa obra. Quem nunca leu, por favor, leia. Eu vou até enviar para vocês no grupo um PDF que eu tenho dessa obra, tá? Eu vou enviar de dois jeitos. Eu vou enviar um PDF normal, né, do livro todinho, mas vou enviar um PDF de quadrinhos, né, porque tem gente que opta pelo quadrinho mesmo. Mas é muito massa essa história. História, vamos ver se vocês... Eu até botar aqui... Ah, não, só tem essa imagem mesmo. É uma história, gente, bem simples. É uma história que narra as aventuras de um cara que tem esse título, né, de Dom Quixote, que é um homem, né, já na sua meia-idade, e que já velho, ele resolve se tornar um cavaleiro andante, né? Por quê? Porque ele lê muitos livros, né, muitos romances de cavalaria, e quando ele vê, eu quero ser igual. Aí um velho já quer ser cavaleiro. Então ele providencia na história um cavalo, uma armadura. Aí ele resolve lutar para provar o amor dele por uma personagem no livro, né, que é a Dulcinea de Toboso, e que é uma mulher imaginária. É uma mulher imaginária. Aí ele consegue um escudeiro, né, o que é que vocês estão vendo aí na figurinha, né, que ilustra muito bem esse escudeiro, que é o Sancho Panza. E o Sancho Panza, que eu acho que não tem juízo igual a ele resolve acompanhar o Dom Quixote na crença ainda, na ideia de que ele poderia ser recompensado, né? Que ele poderia ganhar dinheiro com isso. Mas na história, o Dom Quixote, ou Quixote, ele mistura muito o que eu falei, né? A fantasia com a realidade. Ele se comporta como se ele estivesse no romance real de cavalaria. Então ele começa a criar muitos obstáculos, né? Tem, por exemplo, cenas com moinhos de vento ou ovelhas, ou então, sei lá, personagens como gigantes, ou então exército de inimigo. Então ele cria vários obstáculos, tá? Claro que na história ele é derrotado, ele é espancado inúmeras vezes e ele acaba sendo batizado como cavaleiro de fraca figura. Só que assim, mesmo sendo intitulado de cavaleiro de fraca figura, ele sempre se recupera e ele começa a insistir de novo nos objetivos que ele tem, certo? Então ele só volta para casa quando ele é vencido em uma batalha por outro cavaleiro e meio que ele é forçado aí a abandonar a cavalaria, certo? Aí quando ele fica longe da estrada, ele fica doente e infelizmente ele acaba morrendo. E nesses momentos finais, ele recupera, né, quando ele está quase morrendo, ele recupera essa consciência
e ele pede perdão, né, aos seus amigos, aos seus familiares, que é o momento em que ele tem aquela lucidez, ele, poxa, realmente eu tava voando, eu tava em outro universo, eu não sei o que estava acontecendo. Eu acho muito interessante essa obra, porque ela destaca muito bem como a gente se entrega, a gente se entrega às vezes uma leitura, né? Então ele se entregou real, ele acreditou, ele mergulhou na leitura de um jeito que ele também se reconheceu como personagem, né? Que era o Cavaleiro. É bem doidinho, né? Aqui. Então, assim, para quem nunca leu, eu sugiro que vocês leiam, porque, assim, ele traz mais descrições, vocês vão ver as aventuras mais descritas, claro, dessa obra chamada Dom Quixote. É uma obra que fez tanto sucesso que a gente tem músicas hoje, né, falando um pouco, fazendo referência, na verdade, ao Dom Quixote, né, que é essa novela de cavalaria. Deixa eu me ver até a música. Pronto, ó, tem aquela música Dom Quixote do Engenheiros do Havaí. Depois escutem ela, faz referência a essa novela, né? Essa novelinha que a gente acabou de citar aqui, tá bom? Então, como eu falei, então, as novelas de cavalaria, elas começaram a fazer sucesso, assim como as cantigas trovadorescas, elas passaram a fazer também. Tá bom? Então, eu quero que na hora da prova vocês tenham muito controle, tenham segurança em cada uma das expressões, nas estruturas. Então, quando a gente estava falando, por exemplo, de trovadorismo, por favor, eu peço para que vocês. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Para que vocês lembrem todos esses aspectos das características, para que vocês lembrem a questão do que é a vassalagem, do que é a coita amorosa, do que é somente o termo coita também. Lembrem, deixa eu passar aqui, lembrem dos cenários, lembrem. Cadê, meu Deus? Pronto. Lembrem dessas estruturas que fazem parte da cantiga de amigo, que é o paralelismo, o refrão, o lei-chapren. Isso com certeza, gente, eu vou cobrar na prova. Não tem nem por onde. Desde o início que eu comecei a explicar sobre trovadores para vocês, na aula anterior, eu já falei. Eu já destaquei, tá? Então, por favor, não deixem de estudar de novo isso em casa. Não fiquem só, já estudei aqui com a Luana, já era, já estou sabendo. Não, estudem em casa. Quando eu enviar para vocês o link da atividade, vocês treinem também com a atividade, tá? Essa atividade, ela vai dar esse suporte para vocês. Eu gravei essa aula, eu também acho que vai servir bastante para vocês revisarem depois, tá bom? E eu espero de verdade que vocês entenderam. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Algo que passou e vocês não conseguiram compreender? Não? É aquele negócio, né? Fale agora ou cale-se para sempre. Obrigada aí a galera que está compartilhando a frequência, viu? Pois pronto, meu povo. Ó, deixa eu só. Ó, o que eu quero se vocês, por exemplo, tiveram alguma dúvida e tem vergonha de perguntar, vocês podem ir depois no meu PV, tá bom? Não tem problema nenhum vocês irem no meu PV e me perguntarem. O que eu peço é que vocês mandem mensagem para mim